Ok. Estou aqui com esse receptor Media Box, o centro de Media Box B3. A gente alegou que não liga o aparelho. A partir de agora estaremos analisando. Já deu para perceber aqui com a lâmpada em série que tem um curto aqui na fonte. Está verificando. Pessoal, olha para isso aqui. Que terrível. Essa fonte tá... Olha para aí. Provavelmente essa fonte aqui não tem a recuperação. Espero que não tenha passado por secundário. Tenha ficado só pela fonte. Olha que terrível. O cliente falou que foi depois de umas trovoadas que teve no local onde ele mora. O aparelho parou de funcionar. E a paulada aí foi segura. Vamos jogar alimentação aqui no secundário para ver o que acontece. E se o aparelho tem condições de recuperação. Pelo menos curto aqui no secundário não tem. Aqui são os dois pinos de aterramento do terra, GND, e aqui da alimentação. Vou jogar uma alimentação de 12 volts. Pessoal, o aparelho está ligando. Vou jogar a imagem para a TV para ver se tem sinal. Ligar o sinal da antena, o cabo da antena aqui. Já liguei o cabo da antena, tá marcando sem sinal. Vamos ver a configuração se já tá por tipo de LNBF que eu uso aqui. Não tá configurado para monoponto. Eu uso multiponto. Deu para perceber que o aparelho tá ok, só ficou pela fonte mesmo. Problema. Pessoal, nesse caso aqui, que essa fonte provavelmente não tem a recuperação, nem eu tenho o material. E pelo jeito aqui oxidou, carbonizou o local, que se eu fizer uma limpeza aqui, provavelmente isso vai estar transfixando o circuito, ó. Nesse caso aqui, eu faço a adaptação de uma fonte. Como eu não tenho essa fonte, eu faço uma adaptação de uma fonte. Se fosse usado em multiponto o aparelho, você poderia jogar uma alimentação de 12 volts que iria funcionar normal. Porém, esse aparelho está sendo usado em monoponto.
Monoponto ainda tem a questão de que pode a pessoa depois, futuramente, queira usar na migração, né? No banda KU. Então, se vai usar no banda KU, tem que ter a alimentação de 13 e 18. Se eu jogo 12 aqui, só vai sair uma alimentação lá pro LNB, é o suficiente para alimentar um LNB multiponto. Mas no caso do monoponto, não. Esse circuito do monoponto é uma tensão de 13 e 18. Para que tenha essa saída de 13 e 18, aquele circuito exige que chegue 20 volts no circuito de alimentação do LNB. Por isso que exige que essa fonte envie uma tensão de 20 volts para o circuito. Pode ver aqui, ó. A única tensão que ela envia para o circuito é uma tensão de 20 volts. Esse 20 volts é justamente porque o circuito do LNB depende dessa tensão. Porque pelos outros circuitos não bastava 12 volts cá, já era o suficiente. Como eu não disponho de um material desse daqui, eu faço a adaptação de uma fonte. No caso, eu pego uma fonte de 12 volts normal de 2 amperes. Tem uma fonte desse de aparelho importado, 12 volts de 2 amperes, então eu altero. Eu faço algumas alterações no circuito, altero a tensão de referência do TL431 e aí me permite eu alcançar uma saída com 20 volts. A saída normal dela é 12 volts 2 amperes. Inclusive, depois estarei fazendo um tutorial de como fazer alteração em algumas fontes para permitir de 12 volts sair a tensão mais elevada do que a de 12, né? No meu caso aqui é uma tensão de 20 volts que eu dependo. Poderia ser de 15. Não é o caso desse aparelho. 15, 13.8. Tá. Usando o cabo de alimentação dele aqui. Foi terrível o que aconteceu com a fonte. Bastante carbonizada, estourou vários componentes. O importante é que não passou para o secundário, só ficou na fonte mesmo. Não passou para a PCI principal. Tá mostrando para vocês aqui qual é o setor que eu mexo no caso de fonte para que saia uma tensão. É aqui, pessoal, na região do TL431. Eu altero o valor do resistor aí, me permite que aqui está o TL431, aí me permite que eu tenha uma saída para menos ou para mais, né? Alterando o valor desse resistor. Mas depois eu estarei, na primeira oportunidade que tiver, estarei fazendo um tutorial de como está alterando essas fontes. No caso aqui, algumas pessoas podem chamar isso de gambiarra, pessoal, mas não é gambiarra, é um recurso técnico. A gente não dispõe de determinado material, então você tem que usar do seu conhecimento para deixar o aparelho funcionando, né? Desde que isso não vai alterar no funcionamento do aparelho. Eu estarei só apenas fazendo a demonstração aqui, depois eu estarei fixando ele aqui da melhor forma possível. Por enquanto só estarei ligando aqui para ver o funcionamento. Vou estar fazendo a demonstração para vocês do funcionamento. Esses dois pinos aqui é responsável pelo terra e o aqui da alimentação do positivo da fonte.
Eu já vi algum pessoal fazendo aí usando uma fonte universal, daquela que você ajusta a saída através de uma chavezinha. Eu não gosto muito daquela fonte não. Quando aquela chave fica ruim, ela vai causando problemas, vai alterando a tensão. Nunca gostei de usar aquela fonte universal. Bom pessoal, já coloquei aqui, já gerei a alimentação para o circuito. Você vê, o aparelho já está ligando. Já está com o LEDzinho aceso e já está mandando informação para a TV. Esse excesso de cabo daqui para facilitar. Tomara ter algum problema aqui. Ele desligou novamente. Esse cabo de força tá com problema, pessoal. Na hora que força ele liga, depois desliga. Outro cabo aqui. O cabo de força do aparelho também estava com problema. Tá partido ali no pé. Não acredito que vá. Já ligou ali o aparelho. Apareceu o logo. Pronto, pessoal, o aparelho já. Agora estarei fazendo a demonstração da alimentação ali do circuito, que realmente tem uma alimentação de 20 volts e não sofreu queda. Deixa eu mudar aqui pro microscópio. Olha lá, pessoal, permanece os 20 volts na fonte. Depois de alimentando o aparelho LNB, ela continua, não houve queda. Vou medir a tensão de saída do LNB. Olha, 18 volts. Ou seja, pessoal, pegou um equipamento desse, problema na fonte, não teve como recuperar a fonte, você não possui uma fonte, faça uma adaptação de uma fonte, altere uma fonte de 12 volts, altere a saída dela para 20 volts. Ela permanece com os 20 volts.
Ok, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Futuramente estarei fazendo um tutorial de como vocês alterar essas fontes de 12 volts com alimentação acima de 12 ou abaixo. Até mais.